Sentiu, Lula sentiu. Todos nós sabemos que Ciro Gomes é desde sempre, como foi do governo Bolsonaro, um dos principais críticos também do governo Lula. Aliás, um dos únicos críticos programáticos do governo Lula. O Ciro, ele fez uma crítica em relação ao programa Crédito do Trabalhador, que oferece empréstimos consignados a trabalhadores do setor privado. Eu vou ler aqui para vocês o que o Ciro falou sobre esse programa aí que foi lançado pelo Lula, só que antes eu peço para você se inscrever aí no canal, para dar sua curtida no vídeo, é importante, tem muita informação bombástica disso daqui. Uma nova situação está se formando de uma maneira cada vez mais escalada, então é muito importante seu comentário aí também em relação à situação, se você vai concordar com o que o Ciro vai falar sobre isso, que a gente vai comentar com vocês aqui agora. Ciro comentou: Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população, insinuando que o presidente teria se beneficiado de propina para implementar a política e obtido vantagem ilícita no escândalo do mensalão. O Lula acionar judicialmente o Ciro dessa forma tem alguns problemas. Vamos ao primeiro problema. Lula acionou Ciro judicialmente via AGU. Isso meio que despessoaliza o Lula e mostra que a crítica do Ciro foi direcionado não apenas ao Lula, mas foi direcionado à presidência da República, o que é muita coisa. E de outro lado a gente pode interpretar isso de uma outra forma. A forma como Ciro interpretou. Ciro interpretou que, acionando a AGU contra o Ciro, o Lula está cometendo a maior censura possível contra Ciro Gomes. Não é por nada não, gente, mas o Lula, como petista, está se saindo um ótimo bolsonarista. Porque não tem outro sentido que a gente possa entender isso. Lula quer calar o seu principal crítico programático. A gente não está falando aqui de uma crítica vazia, uma crítica... enfim, como a gente vê muitos opositores do Lula falando, o Ciro é clínico nas críticas. Ele mostra onde é que está o problema, diferente dos outros que usam jargões contemporâneos. É corrupto, sei lá o quê. Não, o Ciro, ele mostra clinicamente onde é que estão os aspectos do problema. E sim, isso demonstra que o Lula sentiu, não só o Lula, mas o governo. E isso também vai falar bastante do vídeo que a gente subiu ontem no canal, falando da composição nova no Ceará. Então o Lula está se sentindo incomodado com as composições que o Ciro Gomes e os seus aliados no Ceará eles estão formando, e agora mostra que não quer mais ficar quieto, como estava quieto até agora sobre tantas outras coisas. Gente, Lula, ele nunca acionou o Bolsonaro judicialmente. Nunca fez isso. Já o Ciro tá lá a assinaturinha dele ali no processo que deixou o Bolsonaro inelegível. Agora, o Lula nunca fez isso com o Bolsonaro, nem tentou. Só aquela conversa vazia, aquele papo eleitoreiro e tudo mais. Agora, Lula acionou Ciro judicialmente, o que ele nunca fez para Bolsonaro. Isso pode se virar contra o Lula. Por quê? Porque agora o Lula começou a dar visibilidade para o Ciro através desse processo. Uma visibilidade, gente, que ela não é boa para o Lula. Por quê? O Ciro, não somente facilmente, mas com justiça, pode dizer a plenos pulmões que ele está sendo censurado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, não é assim que a sua popularidade vai subir, Lula. Não é censurando quem te critica. O Ciro não é responsável por você se você, durante ali os debates para a presidência da República, você vendeu um produto e agora você está entregando uma outra mercadoria para a população brasileira. O Ciro não tem responsabilidade sobre isso. E ele vai continuar te criticando. Os bons críticos da internet vão poder dizer: André, mas o Ciro é full power, né? Aquela coisa automática, né? Ele é full power, ele critica, ele ataca, sei lá mais o quê. Agora que ele tem a oportunidade de provar o que ele está dizendo,
É a melhor coisa que poderia acontecer para o Ciro. Eu tendo a concordar com vocês. O Ciro deve responder, mas é interessante, né, gente? Como é que alguém vai responder por uma ação que envolve censura? Ou seja, você, Ciro, não pode mais criticar o Lula como bem quiser. Não pode mais. Como é que é uma interpelação judicial sobre isso? E é um outro questionamento que a gente elabora aqui. Porque, beleza, o Ciro agora vai para as instâncias judiciais, vai se defender, vai fazer isso tudo. Gente, vamos ser sinceros aqui. A justiça soltou o Lula para poder concorrer contra Bolsonaro e Ciro Gomes e evitar que Ciro Gomes ganhasse as últimas eleições. A justiça está fazendo traquinagem. A justiça está dando tantas decisões questionáveis. A justiça acabou de prender um humorista. Então, a gente está com uma falta de fé danada na justiça. Vocês realmente têm em mente, entendem que se o Ciro realmente for às vias de fato do ponto de vista judicial, isso vai dar alguma coisa? Do jeito que o judiciário está hoje armado? Sim, o judiciário está descredibilizado. Não é porque o judiciário ele está dando aí decisões favoráveis à petista que o judiciário está maravilhoso. A popularidade do judiciário hoje está pior que a popularidade do Lula. E isso tem que ser levado em consideração. E aqui a gente diz em plenos pulmões, abaixo a censura a Ciro Gomes. Isso é autoritarismo puro, concreto, um estado latente do Lula 3, que acionou a AGU contra o Ciro Gomes. Isso não existe. Enquanto o Lula ele está lá preso às redes sociais dele tentando melhorar a sua imagem, que não consegue, o Ciro está debatendo em quantos fóruns ele é convidado e vai continuar criticando. Sua amiga petista, você querendo ou não, o Ciro vai continuar falando. E você vai ter que continuar respondendo às críticas do Ciro. E não somente ao Ciro, a todo mundo que consegue ver o que esse governo está fazendo e todo mundo que não tem nenhum tipo aí de razão questionável para, de uma maneira irracional, defender os malfeitos, as péssimas decisões que o governo Lula está tomando. Não é censurando que vai resolver a situação do Lula de impopularidade. Se não for o Ciro, outra pessoa vai criticar. Se não for o Ciro, tem uma legião inteira que vai criticar. E a galera que entende o projeto que o Ciro representa, e a galera que entende o que representa o Projeto Nacional de Desenvolvimento, independentemente do Ciro ser ali silenciado ou não, vai continuar criticando. E se não for o Ciro, outra pessoa vai ser convidada a esses espaços para elaborar a mesma crítica do Ciro. Então essa ação do Lula pode sair pela culatra por causa disso. Essa ação judicial que o Lula fez contra o Ciro pode se voltar contra o Lula em termos de liberdade de expressão e de falar, olha, você tem culpa sim no cartório, Lula. Tem culpa, você precisa assumir essa culpa. E por fim, lembrando aquele aspecto delicioso sobre a biografia do Ciro. O último que aconteceu foi, vocês vão se lembrar, contra o Collor. Ciro fez uma crítica quando Fernando Collor de Mello. Collor entrou na justiça, conseguiu uma indenização contra o Ciro. E depois o que aconteceu com o Collor? Ele, em uma ação judicial, foi considerado culpado. Enfim, e a crítica que o Ciro fez, ela corresponde à realidade. E o Ciro, mesmo assim, ele foi condenado a ressarcir o Collor. Essa é a justiça de hoje. É por isso que o Ciro está tomando todos os cuidados possíveis dos movimentos dele. Porque ele sabe que, agora, se ele continuar a presidência, com a justiça do jeito que está, com o nosso judiciário do jeito que está, não é impossível que o judiciário tire o Ciro de maneira irracional da mesma medida em que colocaram o Lula para disputar as eleições. E o Ciro sabe disso, ele vai tomar cuidado. É isso que a gente tinha para trazer no vídeo de hoje. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade a Ciro Gomes. Que essa censura que o Lula coloca ao Ciro Gomes seja o mais rápido possível retirada. Porque o Ciro não tem culpa da incompetência do Lula.
O Lula tem que responder pela sua própria incompetência junto ao seu governo. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje, é um desabafo mesmo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais pra vocês.